Olá, queridos, bom dia, saúde, paz e prosperidade de Deus para a sua vida nesta manhã. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nesta manhã. Se encontra no primeiro livro das Crônicas, capítulo 13, versículo 14. Diz assim: Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom, 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto ele tinha. Querido, todo mundo sabe, você já sabe, que a arca era símbolo ou penhor da presença de Deus. A arca simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. A arca tinha sido tomada pelos filisteus, só que Deus começou a trazer temores, juízo sobre os filisteus devolveram a arca, porque a arca, a presença de Deus estava trazendo prejuízo para os inimigos de Deus. Então perceba, para os amigos de Deus a arca traz benefício, mas para os inimigos de Deus a arca traz malefícios, traz prejuízo. Foi o que aconteceu com os filisteus. Quando a arca começou a trazer malefícios, prejuízo para eles, eles devolveram a arca. Só que a Bíblia vai dizer que a arca ficou 20 anos na casa de Abinadab. Abinadab era sacerdote, irmão do rei Davi. A arca ficou 20 anos na casa de Abinadab. Só que o interessante é que agora a arca é tirada da casa de Abinadab e fica 3 meses na casa de Obed-edom. E tudo que estava destruído na casa de Obed-edom foi restituído. Querido, entenda, olha como é que isso aqui é forte. A arca fica na casa de um sacerdote 20 anos e não acontece nada. O que o sacerdote não viveu 20 anos com a arca, com a presença de Deus na sua casa, agora Obed-edom, um geteu, um edomita, inimigo do povo de Deus, descendente do inimigo do povo de Deus, agora vive o que um sacerdote não vive. Vive em 3 meses o que um sacerdote, o que um servo de Deus não viveu durante 20 anos com a arca na casa dele. Olha, entenda, por que muitas vezes o camarada se converte agora e começa a viver milagres, sobrenatural, o extraordinário de Deus, e você está 10, 20, 30 anos na igreja e não viveu nada. O camarada se converte agora e tem mais resultado do que você que está há bastante tempo na igreja. Como pode um negócio desse? Será que Deus é injusto? Será que é injustiça de Deus? Não é não. Há um segredo aqui que você vai aprender nesta tarde, o porquê que em 3 meses a casa de Obed-edom foi abençoada, e em 20 anos a casa do sacerdote Abinadab não foi abençoada. E o camarada ainda era sacerdote. O sacerdote era responsável por trazer a presença de Deus para o povo. O sacerdote era quem representava a Deus no meio do povo. E quem representava o povo na presença de Deus. Então olha, como é que pode? Então ele era responsável pela presença de Deus no meio do povo. E era responsável pelo povo na presença de Deus. E agora esse camarada não vive nada em 20 anos. A arca está na sua casa e ele não vive um milagre. Mas agora a arca vai para a casa de Obed-edom, um camarada que nem é convertido, nem é judeu. O camarada acaba de aceitar Jesus 3 meses e vive milagres, vive o extraordinário, meu irmão. O que importa não é o tempo que você tem na igreja, o que importa... Agora eu vou te revelar o segredo por que a casa de Obed-edom foi destruída. Porque a arca na casa do sacerdote Abinadab foi esquecida. Foi jogada para escanteio. Foi colocada no canto da casa. E é aqui que está o segredo, aqui que está o mistério. Por que a casa de Obed-edom em 3 meses foi abençoada? Porque ele colocou a arca em lugar de destaque.
Ele colocou a arca no meio da sala. E meio na Bíblia é lugar de destaque. Meio na Bíblia é lugar de evidência. Meio na Bíblia é lugar de posição. Por quê? Porque Jesus foi crucificado no meio da cruz. Mateus capítulo 18, versículo 18 diz: se 2 ou 3 estiver reunido no meu nome, Jesus falando, ali eu estarei no meio. Jesus é o cordão de 3 dobras, Jesus tem que estar no meio, porque meio é lugar de destaque, meio é lugar de evidência, meio é lugar de posição, meu irmão. Ele colocou a arca no meio da sala, então quem sai do quarto passa pela arca, quem sai da cozinha passa pela arca. Então a casa de Obed-edom foi abençoada porque ele colocou a arca em lugar de destaque. E eu te pergunto nesta manhã, em que lugar a arca de Deus tem se encontrado na sua casa? Em que lugar a arca de Deus a presença de Deus tem se encontrado na sua vida? Será que você tem feito como Abinadab, tem jogado a arca para escanteio? Tem jogado a presença de Deus para o canto? Eu quero dizer para você que você só vai viver um milagre, você só vai viver o extraordinário se você colocar a arca, a presença de Deus em lugar de destaque na sua vida, meu irmão. Entenda isso. A Bíblia diz que a arca ficou 3 meses na casa de Obed-edom e tudo foi abençoado. Deixa eu te falar, foi 3 meses, o primeiro mês, Deus restituiu o casamento de Obed-edom que estava destruído. No segundo mês, Deus curou a esterilidade da mulher de Obed-edom, que ela não podia gerar filho. Ela agora começa a gerar filho. E no terceiro mês, Deus trouxe a prosperidade para a casa de Obed-edom, porque houve multiplicação nos gado, nas plantações, na colheita de Obed-edom. Então, 3 meses, primeiro mês, restituição do casamento. Segundo mês, a cura da esterilidade. Ele agora, a mulher dele já pode gerar, ele vira pai. E terceiro, a multiplicação dos gado, da colheita, prosperidade sobre a vida de Obed-edom. Por quê? Porque ele colocou a arca em lugar de destaque. E eu te pergunto, aonde você tem colocado a presença de Deus? A presença de Deus é para estar no meio, é para estar em lugar de destaque, em lugar de evidência na sua vida. Não jogue a presença de Deus para o canto, não seja relaxado com a presença de Deus. Busque em primeiro lugar a presença de Deus, o reino de Deus, e tudo na sua vida vai ser acrescentado. Você sabe por que o reino de Saul foi fracassado? Porque Saul, ele assumiu o trono, mas não se lembrou da presença. A Bíblia diz que no reinado de Saul, a presença de Deus não foi lembrada, foi esquecida. Não tem como reinar sob a presença de Deus. Por isso que Saul foi fracassado, porque ele quis reinar sem a presença de Deus. E sem a presença de Deus tu não vai chegar a lugar nenhum, meu irmão. Então recebe essa palavra nesta tarde. Coloque a presença de Deus em destaque, em lugar de destaque na sua vida. E você vai viver o que Obed-edom viveu. A sua casa vai ser abençoada. Você vai viver um milagre. Tudo que está estéril vai gerar e tu vai viver a prosperidade de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe nesta manhã. Recebe essa palavra em nome de Jesus.